Este programa é livre para todos os públicos. Que alegria! Mais um dia, a Bíblia no meu dia a dia. Isso mesmo, a palavra de Deus que nos alimenta, é o pão nosso de cada dia. Nós não podemos deixar de nos alimentar com a palavra de Deus. E na Bíblia no meu dia a dia, nessa temporada, nós estamos meditando, rezando com o texto dos Atos dos Apóstolos. E que bom ter você, ter a sua companhia, saber que você tem se apaixonado cada dia mais pela palavra de Deus e ela tem feito parte do seu dia a dia. É como um remédio diário que vai curando o nosso coração, que vai curando a nossa mentalidade, muitas vezes contaminada pelo mundo, que vai transformando a nossa vida. É exatamente essa a ação da palavra que nos transforma. Para compreendermos bem, entendermos a mensagem que Deus tem para nós no dia de hoje, vamos suplicar o Espírito Santo, rezando e desejando que Ele nos conduza nessa aventura que é meditar a palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós estamos estudando Atos dos Apóstolos, então você pode pegar a sua Bíblia e abrir no capítulo 20, nós vamos meditar nos versículos de 1 a 12. Atos 20, versículos de 1 a 12. Isso mesmo, pega também o seu caderno para você anotar aquilo que Deus quer falar com você no dia de hoje. Eu sempre trago alguma palavra de mensagem de Deus para mim e tal, mas você pode experimentar também essa graça, Deus falando com você e você anotar no seu diário espiritual aquilo que Deus fala com você no dia de hoje, porque essa palavra vai fazendo o nosso coração experimentar a graça, a força, a transformação. Vamos ler o texto? Atos 20, 1 a 12. Quando o tumulto acabou, Paulo mandou chamar os discípulos e, depois de animá-los, despediu-se deles e viajou para a Macedônia. E, percorrendo essas regiões, falou com frequência aos fiéis para animá-los, e assim chegou à Grécia. Depois que permaneceu lá 3 meses, queria embarcar rumo à Síria, mas os judeus tinham armado uma conspiração contra ele. Por isso, decidiu voltar através da Macedônia. Seus companheiros eram Sópatros, filho de Pirro, de Bereia, Aristarco e Segundo, ambos de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, e Tíquico e Trófimo, da província da Ásia. Estes partiram antes de nós e nos esperavam em Troade. Nós zarpamos de Filipos logo após os dias dos pães sem fermento, e os alcançamos 5 dias depois em Troade, e ali permanecemos 7 dias. No primeiro dia da semana estávamos reunidos para a fração do pão, e Paulo, que devia partir no dia seguinte, dirigiu a palavra aos fiéis e prolongou o discurso até meia-noite. Havia muitas lâmpadas na sala superior onde estavam reunidos. Um jovem chamado Eutico, sentado na beira da janela, acabou adormecendo durante o prolongado discurso de Paulo. Vencido finalmente pelo sono, caiu do 3º andar para baixo, e quando o levantaram, estava morto. Então Paulo desceu, inclinou-se sobre o jovem e, abraçando-o, disse: "Não vos preocupeis, ele está vivo." E depois subiu novamente, partiu o pão, comeu e ficou falando até de madrugada. E assim despediu-se. Quanto ao jovem, levaram-no vivo e sentiram-se muito reconfortados. Olha que mensagem maravilhosa. É importante a gente perceber algo que a palavra nos mostra: a perseguição, o combate espiritual. Paulo está animando aqui os cristãos diante do combate, diante da perseguição. Isso, meus irmãos, minhas irmãs, é desde a época de Paulo, é desde a época de Jesus.
Jesus vai dizer, se perseguiram a mim, também perseguirão a vocês. Se odiaram a mim, também odiarão a vocês. E aqui ele é odiado muitas vezes, como nós vimos no estudo de ontem, pelos pagãos idólatras, pelos judeus, e ele está animando. De onde vem o nosso ânimo? De onde vem o nosso entusiasmo? Ele vem da palavra, ele vem da certeza da presença de Deus, da presença de Jesus conosco. Esse ânimo vem da certeza de que o caminho que nós fazemos, por mais árduo que seja, por mais difícil que seja, por mais dificuldades que nós encontremos, é um caminho que nos leva ao céu, porque é um caminho que nos propõe santidade, nos propõe transformação. Aqui Paulo não está sozinho, está acompanhado de amigos, amigos de Deus. Você tem amigos que são de Deus? Você tem amigos que te levam para Deus? Você tem amigos que corroboram com você aquilo que você acredita, que professam aquilo que você professa? Eu aprendi há um longo tempo que amigo é aquele que ama o que eu amo e que detesta o que eu detesto. Esse é o amigo de verdade, é onde nós nos encontramos. E Paulo vai mostrar exatamente isso. Aqui o texto que Lucas está nos trazendo. Paulo tinha amigos, amigos de Deus, amigos que criam com ele, que davam a vida por ele e que ele também dava a vida pelos seus amigos. Nós precisamos cultivar a amizade espiritual, pessoas que nos levam para Deus. Senão, meus irmãos, eu lembro do tempo quando eu passei pelo meu processo de conversão. Ou eu buscava pessoas que caminhavam com Deus, ou eu não conseguiria perseverar. Talvez muita queda tenha acontecido na sua vida, esteja acontecendo porque você ainda não deixou que Deus fizesse a cisão. O antes e o depois. Não dá para continuar da mesma maneira. Paulo ficou por 3 anos na Grécia. Ali ele escreveu a carta aos Coríntios e a carta aos Romanos. E a gente vê um ardor, um desejo. Por que Paulo tinha tanto ardor? E a gente vai ver um homem que celebra a Eucaristia, como nós vemos aqui na despedida de Troade, e que no momento da Eucaristia, na catequese, na pregação da palavra, ele tem tanta vontade de anunciar que ele ultrapassa meia-noite. Acontece isso com Eutico, ele cai e morre, e Paulo vai e ressuscita. Vamos olhar nas entrelinhas, o que isso quer dizer? A palavra de Deus ressuscita. A palavra de Deus ressuscita. O ensinamento, a Eucaristia. Se você quer viver a vida de Deus, eles estavam aqui celebrando a Eucaristia, no partir do pão, a catequese, a pregação. Eu vejo o entusiasmo de Paulo porque Paulo sabe, como eu sei e como nós devemos saber, que é o Evangelho de Jesus Cristo que vai mudar definitivamente a nossa vida. E se nós queremos viver, sair da morte, a morte que o pecado causa, o salário do pecado é a morte que o pecado causa. Nós precisamos nos determinar em escutar a palavra, em nos aprofundar na doutrina, na catequese e em viver a Eucaristia e, se possível, diária. Se você puder ir na missa diária, viver a adoração a Deus. A palavra vai mostrar exatamente isso. Paulo se dobra diante de Eutico e ali Paulo vai e declara, ele está vivo. E o rapaz ressuscita, volta para casa vivo. Paulo continua o ensinamento. A palavra vivifica, a Eucaristia traz vida, o sacramento da penitência, a confissão, nos liberta do pecado que gera a morte e nós vamos experimentando essa vida que Deus tem para mim e para você. Eu queria te desafiar a ter coragem de viver amizades que buscam a mesma coisa que você busca. Saia de tudo aquilo que te leva à perdição, tudo aquilo que te leva a pecar. Tenha coragem de romper. Isso é radical? Não, isso é amor. Quando eu amo a Deus acima de tudo, eu preciso tirar aquilo que não me faz amar a Deus da minha vida. Se você quer viver uma vida ressuscitada, uma vida no Espírito, alimente-se como nós estamos fazendo com a palavra. Busque a catequese, busque o conhecimento, a fé. Se você não tem o catecismo, compre o catecismo da igreja. A linguagem do catecismo ela é muito simples. Tem muitos sites, muitos padres, até mesmo leigos, com um conteúdo maravilhoso que tem trazido uma formação espiritual
bíblica, catequética, maravilhosa. Vamos olhar a escola, aquele momento em que o professor Felipe dá os ensinamentos, o Pergunte e Responderemos que tem na Canção Nova e tantos outros programas que nos instruem na fé. Busque aquilo que vai alimentar a sua fé. Mas também peça para Deus fervor, peça para Deus entusiasmo, ânimo, para que você seja uma testemunha do Evangelho, uma testemunha dessa vida de Deus. Qual é a mensagem que eu tiro para mim hoje, diante desse texto? É no Senhor e na intimidade com Ele que encontrarei ânimo e força para seguir o caminho do céu em meio às tribulações desse mundo. É isso, é nele. E é uma vida de propósitos, é uma vida na palavra, na Eucaristia, vivendo os sacramentos. É uma vida mergulhada no Espírito. Vamos rezar? Nós nos aproximamos, Senhor, da Sua presença, sabendo que Tu estás conosco. E se Tu estás conosco, nós não devemos temer a nada. Nós sabemos que os dias são maus, nós sabemos das tribulações, dos rumores de guerra, nós sabemos de crises econômicas, nós sabemos de perseguições aos cristãos, de ataque direto, de afronta a tudo aquilo que o Senhor ensina e nos faz caminhar. E hoje, diante da Sua presença, o que nós pedimos é ânimo, o que nós pedimos é força, o que nós pedimos é entusiasmo, o que nós pedimos, Senhor Deus, é ressurreição. E eu peço agora, em Teu nome, que aquelas pessoas que, não como o Eutico que caiu e morreu fisicamente, mas Paulo ressuscitou, assim como Elias, Eliseu também ressuscitaram, Jesus, a Tabita, mas estão mortas na fé, mortas na vida de oração, mortas na esperança, que sejam agora ressuscitadas em Teu nome. Na autoridade espiritual a mim confiada, eu libero agora uma palavra de ressurreição para aqueles que aparentemente estão mortos. Saia do sepulcro em nome de Jesus. Vem para a vida de Deus, vem viver a palavra, vem viver a Eucaristia, vem viver a intimidade com aquele que transforma a nossa vida e nos faz realmente viver. Liberta de todo espírito maligno de morte aqueles que estão dominados por essa ação de morte. E que a força da ressurreição, que a Sua palavra traz, que a oração traz e que a autoridade está na Sua presença traz, faça uma grande obra de transformação na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs e na minha vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E é isso, meu irmão, minha irmã, que nós precisamos viver. Deixar a palavra nos ressuscitar. Deixar que a oração nos desperte e viver essa intimidade com o Senhor na Eucaristia, na adoração, rompendo com tudo aquilo que é pecado e que é desvio para viver na presença de Deus. Que Ele te encoraje, que Ele te anime, que Ele te ressuscite na sua fé. Deus abençoe você, a sua família, e nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.